Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da última temporada do anime que vai contar a história de um mundo onde superpoderes ou individualidades são comuns. Izuku Midori, um garoto sem individualidade, sonha em se tornar um herói. Ele herda a individualidade One for All de seu ídolo All Might e entra na academia de heróis UA, onde aprende a controlar seus poderes e a se tornar um herói profissional, aquele herói que bate de frente com os vilões sem medo, né? E agora ele, né, agora é a hora da reconstrução, né? Porque muita coisa aconteceu. E estou falando de My Hero Academia. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a reconstrução, né? A paz já estava voltando ao normal, muita coisa estava voltando ao normal, né? E a reconstrução estava começando, né? Todo mundo estava ajudando, até aliados e outros países estavam ajudando a reconstruir as coisas que foram destruídas dentro dessa batalha. Ou seja, reconstruir, voltar tudo ao normal, né? Os heróis acabam vencendo a luta final, que vinha se arrastando desde o nascimento do All for One e do One for All, né? Tinham surgido, né? E todos estavam no hospital. Todos os heróis que lutaram, a turma 1A e qualquer outra pessoa, estava todo mundo no hospital. Por quê? Porque eles foram muito feridos durante essa batalha. Eles lutaram bastante que acabaram sendo feridos. Pois eles estavam feridos, pois a batalha foi intensa, tanto para o Izuku Midoriya quanto para o Bakugou, que também quase morreu, né? E o mundo estava ajudando na reconstrução das cidades que foram destruídas na batalha. Agora, com as individualidades, a reconstrução seria bem mais rápida, porque agora, como o mundo é cheio de pessoas com superpoderes, a reconstrução acaba sendo bem mais rápida que antes, né? Antes de pessoas que não tinham superpoderes aparecer, trabalharem, né? E aí demoraria um pouco mais de tempo. O Bakugou, ele tinha meio que perdido o movimento da sua mão, entendeu? Pois ele não conseguiria mover mais ela, né? Mas sugeriram que ele usasse uma prótese como a Miriko, né? A Miriko estava usando uma prótese, só que ele se recusa por causa da sua individualidade. Sua individualidade precisa da mão dele, precisa do DNA dele para poder, né, soltar as suas explosões. E aí ele se lembra do Midoriya, fala que ele não tinha individualidade até certo ponto, e ele viveu normalmente, ele viveu como uma pessoa qualquer, e ele era um herói já desde a nascença. Então, se ele precisasse fazer fisioterapia, ele iria fazer, no caso do Bakugou, né? Sem se importar com o que acontecesse com ele. Mas ele teria que ir devagar, ele teria que ir um pouco mais lento, ele teria que dar um jeito de ir devagar, entendeu? Ele não poderia sair correndo para fazer as coisas assim, né? Então ele decide, mesmo ele ainda se recuperando, ir até o quarto do Midori e do All Might, porque botaram o Midori e o All Might juntos por ideia do Scout, né? Eles ficaram conversando sobre o Shigaraki, né, sobre tudo que tinha acontecido. Ele fica meio que triste porque não conseguiu salvar o Shigaraki, mas ele tinha conseguido salvar o coração do Shigaraki. Naquele momento ele fala que só tinha uma pequena brasa do One for All, né, ele só tinha uma pequena brasa do poder todo que ele tinha. E o Bakugou tinha ouvido isso, né, ele estava na porta já estava praticamente ouvindo toda a conversa. E aí ele entra e fala: como assim que você só tem uma brasa, uma pequena brasa do poder que você tinha, né, da individualidade que você tinha. E começa a chorar, se lembrando de tudo de ruim que ele já tinha feito pro Midoriya anos atrás, né, antes dele ter a individualidade. Mas o All Might agradece a eles, pois eles se tornaram mais fortes, eles ficaram mais fortes, né, eles ficaram muito mais fortes do que qualquer outra pessoa, né, e por causa da batalha se tornaram seus melhores heróis. E por causa da batalha, a formatura do terceiro, né, por conta de toda essa guerra e tudo mais, ela tinha sido meio que adiada, né? Ela tinha sido meio que adiada para o final da luta. Só que, depois que a luta acaba, eles decidem fazer a formatura do terceiro, né, do pessoal do terceiro,
E todos estavam muito felizes, como a vida estava indo, a Nejire e o Tamaki estavam felizes, apesar da dor que tinham sofrido, porque eles ainda estavam se recuperando da batalha, né? O Miri, o Togata, acaba fazendo meio que um discurso, só que o discurso dele acaba sendo muito sério, né? Todo mundo fica surpreso que ele não estava fazendo nenhuma piada. Só que no final ele acaba fazendo a sua piada final, mas antes se lembra do Mirai, né? Do cara lá, o Night Eye, né? Que conseguia ver o futuro. E a turma do Midoriya acaba virando a turma do Izaku. Eles acabam passando de ano. O professor deles, o professor responsável por eles, seria o Eraserhead novamente. Que não tinha nem planejado continuar com essa turma. Mas por causa de algumas coisas, ele foi colocado ali pra ficar com aquela turma. O Aoyama aparece e diz que vai sair da UA por conta de tudo que ele tinha feito, ser espião do All for One, né, e tudo mais, e aí ele tinha que pagar pelas coisas que ele fez. Mas que alguém iria entrar no lugar dele, no caso o Shinso. Mas eles precisavam fazer uma festa de despedida pro Aoyama, né, porque ele vai embora e tudo mais. Ele agradece o Midoriya por ter feito tudo que ele tinha feito por ele, né. O Shoto vai com a sua família visitar o Toya, que tinha sobrevivido, mas estava sendo mantido vivo. Né? Ele tinha sobrevivido à batalha, mas estava preso e estava sendo mantido vivo através de máquinas. Máquinas estavam mantendo ele vivo, só que ele não tinha mais a cara que ele tinha antes. Ele estava todo queimado, né? Mas eles não podiam ficar muito tempo, pois dependia do batimento cardíaco dele. Se o batimento cardíaco dele aumentasse muito, ele poderia morrer, se queimar e morrer, né? E aí, antes de ir embora, o Toya fala que para o Shoto, né, que sua comida favorita é soba, que seria o mesmo que o Shoto adora. E toda a família Todoroki acaba seguindo em frente, né, eles vão viver a sua vida. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.